Bom, aproveitando que um dos últimos vídeos que eu tinha feito, eu fiz um tour nos meus sketchbooks. E acabei esquecendo desse pequenininho aqui. Esse pequenininho, a ideia dele foi de comprar uma... Ele não é com folha especial e nada, é um caderno super simples. A ideia desse bloquinho aqui foi de fazer sketches rápidos. Às vezes eu tô no ônibus ou eu tô no metrô. Então é só de fazer alguma coisa rápida, sem muito apego em detalhes e também por causa da proporção, como é muito pequenininho, então não dá pra fazer muita coisa. Pelo menos eu não consigo fazer muita coisa nesse daqui. Então é basicamente isso. Eu não completei, não cheguei a completar. Ele tem algumas folhas só, mas eu já comecei no ano passado. Então, o primeiro desenho eu fiz na fila do hospital. Eu tava esperando atendimento e no cantinho, na entrada do hospital, tinha como se fosse uma caixinha para colocar guarda-chuva e sombrinha. Então, aí eu fiz esse desenho aqui. Esse foi o primeiro de todos. Todos usando essa caneta aqui, marrom. É normal, não tem nada de muito especial nela, não. Poderia até fazer com qualquer outro tipo de caneta. O segundo desenho também foi ainda na fila do hospital. Olha, eu acho que pelo tempo que eu tinha ficado lá, daria pra preencher isso tudo aqui. Mas enfim, o segundo desenho foi uma máquina. Lá tinha uma máquina de tirar dinheiro, de trocar, de fazer... diferentes coisas, eram diferentes opções que tinha nessa máquina aqui, tanto de pagamento como para tirar e tudo mais, então eu tentei representar a máquina nessa página. Depois disso, tinha uma senhora que estava lá na fila também, e ela estava com esse carrinho, como se fosse um carrinho de compra. E eu achei interessante e comecei a desenhar enquanto ela também estava lá em pé na fila esperando por atendimento. Depois disso, eu já comecei a desenhar alguns itens no meu quarto mesmo, que tinha a ring light, tinha uma garrafinha de água, e aqui é um speaker, é um mini computadorzinho aqui. Então, aí eu já comecei a tentar fazer outras coisas também do dia a dia e do cotidiano, né? Aqui já foi o computador, tentei colocar ele também, ilustrar algumas partes dele, né? Aqui eu tava cozinhando, tava esperando fazer alguma coisa, terminando de ferver alguma coisa e tudo mais. Eu fiz uma parte da cozinha, que é onde a gente tem um copo com talheres maiores, tem a parte do fogão, do forno, a gaveta vertical para temperos. Então eu tentei representar aqui o paninho de limpar a mão também. Ainda na cozinha eu coloquei o desenho da tomada. Foi um bom tempo na cozinha também, né? Esperando a água ferver, mas enfim. Esse era um aquecedor também da cozinha. Então eu aproveitei que tava lá, fiz o desenho dele. Aqui já foi voltando nos itens que eu tenho em cima da minha mesa. E esse é como se fosse um baúzinho, assim, de madeirinha com itens variados. Ele tem de tudo dentro desse baú. Ele é super pequenininho também. Bem delicadinho, com algumas coisinhas lá dentro. Esse daqui foi o carregador de pilha. Eu tenho um carregador de pilha da IKEA e tinha duas pilhas carregando no momento e eu comecei a desenhar, no caso, né? Esse daqui. Mas para usar esse carregador que eu desenhei ali, eu precisava do adaptador, então eu acabei desenhando o adaptador também. Inclusive esse adaptador já até estragou, preciso comprar outro. Aqui foi um outro item também, que é a trena laser, que aí eu peguei, fui fazer alguma limpeza ou fui trocar as baterias, as pilhas dela, né? E fiz o desenho dela aqui, né? Depois voltei pra cozinha, tentei fazer um pote de maionese, que era o que eu tinha em mãos. Depois foi a parte da torneira, né? Ali na parte da pia, com... eu esqueci o nome disso daqui. Enfim, é a torneira com a alavanca, que seja. Isso daqui eu tentei representar a cauda ali a asa, né, do avião. Foi a primeira vez que eu tinha andado de EasyJet e eu tava sentado em uma cadeira que eu conseguia ver essa parte do avião. Então aí eu decidi fazer o desenho dela. Aqui já é a parte de dentro, né, do assento e tudo mais. Eu coloquei a parte de trás dela, que eu consegui representar.
Como eu tava indo na janela, eu fiz o desenho também do que eu tava vendo na parte de dentro. Aqui já foi um desenho que eu fiz em Luxemburgo mesmo. Tinha uma lata de lixo diferenciada lá, com brasão e tudo mais da prefeitura e tudo mais. Aí eu comecei a desenhar aqui. Essa foi uma janelinha super bonitinha que eu tinha visto lá no meio do caminho. Parei, eu acho que em 3, 4 minutos eu fiz esse desenho aqui também, que eu queria deixar registrado a janela. Esse aqui já é voltando no meu quarto de novo, que eu fui tentar fazer os fones que eu tenho. Aqui é um plugzinho do computador que eu tenho para colocar mais entradas USB do computador. Então eu tentei representar aqui nessa página. E eu acho que esse foi o último que eu fiz, que foi um essência, né? Que é aquele difusor da Rittles. Aí eu coloquei aqui também no desenho. Ah, e não foi o último, não. Tem ainda a agendinha, a mini agenda de 2026, que eu fiz o desenho aqui. E aqui é o HD externo, que aí ele já estava conectado no computador, então eu resolvi desenhar ele aqui e deixar registrado. Então, esse foi o último. Ainda falta muita coisa ainda para desenhar aqui, mas eu acho que essa ideia de fazer os desenhos de forma rápida, sem muito apego a detalhes, só de você bater o olho e entender mais ou menos a mensagem, o que tá ali, já é bem interessante. Então, acho que esse é o intuito de fazer esses desenhos mais rápidos, às vezes de perder o medo de desenhar, às vezes mais informações, e tentar resumir. Essa é a ideia, né? Então é basicamente isso. Vamos ver se eu consigo colocar ele na lista e fazer a finalização dele, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue concluir esse daqui também. E é basicamente isso. E agora, para terminar, vai ser um sketch rápido da paleta de aquarela e também do mini ventilador aqui, que eu vou mostrar mais ou menos o processo, a questão de que não tem nada super elaborado, que é basicamente fazer o que eu tô vendo, fazer com que caiba na folha ali e que no final eu consiga entender o que eu desenhei. Então é basicamente esse exercício.